Bom dia para vocês, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre a perguntinha que eu fiz sobre a relação de autoridade versus poder. É, Quando eu falo dessa relação que a gente tem com as pessoas, todos nós nos relacionamos. E muitas das vezes essa relação ela tem um laço e tem uma definição de como ela é. E quando a gente fala de autoridade versus poder, eu queria primeiro trazer a definição aqui. Estou usando aqui uma copiazinha do Monge Executivo para a gente trazer uma definição. O que é poder? Vamos começar falando do que é poder. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Isso é ou era, não, como diz, não podemos abolir totalmente ainda, tem melhorado muito, mas isso é muitas das vezes quando nós é a forma como nós relacionamos com os nossos filhos ou com pessoas familiares e até dentro das empresas também, colocando a nossa posição. Como assim, Rônio? Vamos dar um exemplo aqui. Você manda o seu filho varrer a casa. Manda o seu filho recolher o lixo. O seu filho, às vezes, não está querendo. De repente, ele vai falar para você, não, eu não quero, papai. E aí você diz, eu estou mandando. Vai fazer agora. Eu sou seu pai. Muitas vezes usa-se muito esses refrões, essas frases. Você está exercendo uma relação de poder. Você está usando da sua posição como pai, como o chefe da casa, para poder obrigar aquela pessoa a exercer aquela tarefa, aquela função. Isso acontecia muito também, e ainda acontece dentro das empresas. Pessoas que dizem, olha, eu quero que você faça isso. Ah, mas eu não acho que seria interessante a gente fazer isso não vai ser interessante para a empresa. Não quero saber, eu sou o seu chefe. Quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Muitas das vezes essas frases também são ditas aos colaboradores, aos empregados, denominando o poder que aquela pessoa tem, fazendo com que a outra abaixe muitas das vezes a sua vontade, se submeta à vontade. Por quê? Porque a posição dela está um degrau abaixo, ela está em uma posição menor do que aquela outra pessoa. Isto é uma relação de poder. Quando eu, na minha posição, eu forço a outra pessoa a realizar aquilo que eu quero por causa da minha posição, por causa do meu status. E o que é autoridade? Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Bem diferente do poder, onde a gente costuma dizer assim que o poder ele é a relação de poder ela é ditadora. Você diz e não quer saber. A relação de autoridade ela faz com que você leve a pessoa a fazer aquilo, não porque você está mandando, que você é o chefe, não porque você é o pai, não porque você é o esposo, você é o provedor da casa, é você quem faz tudo, não por causa da sua posição, mas sim pela sua influência. E quando a gente fala de influência, é uma questão que eu gosto muito de lembrar disso,
que a pessoa mais influente nesse planeta foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele levou as pessoas a fazerem tudo, levou as pessoas a morrerem por ele, sem exercer a autoridade, o poder que ele tinha. Ele poderia dizer, eu sou o Filho de Deus, eu faço isso, faço aquilo, porque eu sou Deus, vocês têm que me obedecer. E ele não. Ele nos ensinou, nos influenciando. Ele nos influencia até os dias de hoje. E isso muitas das vezes serve para nós pais. Eu queria deixar um alerta muito voltado aqui para os pais, o quanto nós devemos ser influentes na vida dos nossos filhos. Hoje em dia a gente vive num mundo muito digital, em que a televisão já não é tão influente quanto a internet. A internet influencia. Hoje em dia nós temos até uma nova profissão chamada os influencers, que influenciam os nossos filhos, que direcionam. E os nossos filhos muitas das vezes preferem seguir coisas que outras pessoas dizem. E aí eu digo para você pai, para você mãe, nós precisamos ser influentes com os nossos filhos. É claro que em determinados momentos na vida pode acontecer de você ter que exercer a sua relação de poder, mas pense que essa relação ela não pode ser baseada no poder. Ela precisa ter uma base muito sólida na influência. À medida que o seu filho, ele olha para você não simplesmente como um pai, mas como uma pessoa a ser admirado, como uma pessoa a ser seguido, você vai ter uma força muito maior, a sua palavra terá uma força muito maior. E uma dica que às vezes eu posso dar para vocês, eu faço muito isso aqui, é nós fazermos os nossos filhos participar da nossa vida, participar das nossas tarefas. Então, se você quer que seu filho ajude em casa, comece mostrando para ele o quão importante é e que você faz aquela tarefa, que você faz aquilo para que ele se sinta bem, para que as pessoas na sua família se sintam bem. E aí você vai introduzindo ele a participar daquela tarefa, que seja levar o lixo, fazer alguma atividade em casa. Ah, o meu filho não estuda, o meu filho não quer saber de estudar. Vamos parar e pensar, será porque talvez você não queira estudar? Você não queira buscar conhecimento, porque o seu filho não vê você buscando coisas novas, não vê você buscando algo melhor, e aí você quer que ele o faça. É uma situação muito complicada. Eu entendo. Hoje em dia a gente vive uma situação muito complicada no país, a questão de muitos pais terem que trabalhar, mães que assumem o papel de pai e de mãe, que têm que trabalhar o tempo todo, mas simplesmente mandar o seu filho fazer algo não vai fazer diferença na vida dele. O que vai fazer diferença na vida dele é ele ver que o seu comportamento, as suas atitudes buscam novos horizontes, buscam coisas novas. Então ele vai aprender a buscar coisas novas. Mas se ele vê você fazendo sempre as mesmas coisas, ele não vai aceitar que você mande ele fazer algo diferente daquilo que ele vê. Então, essa relação de poder e autoridade, ela tem que ser equilibrada. E ela precisa ser, eu acredito que embasada muito mais na influência do que no poder. E aí eu finalizo dizendo assim, vejo muitas mães e muitos pais que questionam que ao ganhar a adolescência, ao passar dos 12, 13, 15 anos, os filhos passam a ser agressivos, os filhos passam a não respeitar mais o que o pai diz. E eu digo para você,
Será que não é porque você exerceu simplesmente o poder na vida do seu filho? Porque aí, enquanto você mandava e o seu filho era menor, você tinha mais força, você tinha mais voz. Agora ele se equiparou a você na questão de força, de estatura. Então ele não tem mais aquele medo. E como você não tem influência na vida dele, ele não tem por que seguir, ele não tem por que escutar. E isso é uma coisa preocupante. Então, não simplesmente se apegue ao poder por ser pai, por ser mãe, por ter autoridade sobre alguém. Porque se você usa simplesmente o poder, na primeira oportunidade que o seu filho tiver, que a pessoa que você está convivendo tiver, ela vai fugir dos seus ensinamentos, ela vai fugir daquilo que você preza, daquilo que você quer para ela. Agora, se você é uma pessoa que influencia a vida dela, que faz diferença na vida dela, ela vai dar sim valor àquilo que você diz, àquilo que você fala para ela. Então, que nós possamos exercer essa função de pai, de mãe, também de empresário, de comerciante. Seja onde você estiver, lembre-se sempre que uma relação simplesmente pautada no poder, ela não é duradoura e ela se quebra na primeira dificuldade ou na primeira oportunidade que a pessoa tiver com você de sair daquela relação. Mas uma relação de influência, ela dura e perdura, muitas das vezes pela vida toda. Valeu, pessoal. Até a próxima reflexão.